O Bitcoin já subiu 145% somente no ano de 2023. Hoje que eu estou gravando, segunda-feira, dia 4 de dezembro, está subindo quase 5% a 41.636 dólares. Será que o tão sonhado 100 mil dólares por Bitcoin chegará? Estamos a caminho disso? Quem comprou lá embaixo, comprou e não mais terá oportunidade, terá que correr atrás do rabo para comprar caso queira estar dentro desse novo possível, provável bull market. Será mesmo que isso vai acontecer? Além disso, o ouro também batendo máxima histórica. Vamos entender o que está por trás dessa alta nesses dois produtos importantes. Mas antes, comente aqui. Você já pensou em investir em Bitcoin? Você tem Bitcoin na sua carteira? Você gosta da filosofia que está por trás disso? Acredita que ele se tornará uma moeda de uso corrente? Enfim, vamos lá, comente aqui com a gente, compartilhe e mais. O que eu vou falar nesse vídeo tem muito a ver com o que eu gravei, está disponível hoje na minha comunidade exclusiva, sobre o processo de ciclos econômicos muito bem descritos pela escola austríaca. O QR Code está aqui na tela, o link está no descritivo, acesse porque lá a gente tem conteúdos exclusivos, temos bate-papo mensal ao vivo e temos também especialistas de renome que falam para os membros exclusivos. Teremos esse mês ainda o Pavinato conosco, no mês de janeiro, Rodrigo Constantino falando para os membros exclusivos da comunidade. Pois bem, vamos lá então. O que levou essa alta de 145% do Bitcoin no ano de 2023? Em 2024, o Bitcoin passa novamente por um processo que normalmente acontece a cada 4 anos, que chama halving. O que é esse halving? Não vou entrar no detalhe técnico da tecnologia do Bitcoin ou o que é esse processo de halving, mas o ponto aqui é que os ciclos de halving, eles fazem um corte da emissão do Bitcoin a cada 4 anos em média e ele torna o Bitcoin mais escasso, até que a produção do Bitcoin, de novos Bitcoins, finalizará em 2140, chegando a zero. E aí todos os Bitcoins que estarão disponíveis no mercado será a totalidade deles. Portanto, ele é um produto, ele é um dinheiro, ele é um ativo mais escasso, que tende a zero a sua produção até atingir o número máximo de Bitcoins minerados pela rede. Ele tem um número finito e com isso a inflação do Bitcoin ela é decrescente. Ou seja, o processo de halving que acontece a cada 4 anos, ele diminui pela metade a quantidade de novos Bitcoins minerados pela rede. Conforme a gente vê aqui no gráfico, levando em consideração os últimos halvings, foi em 2012, o preço subiu nessa magnitude, como a gente vê aqui com a flechinha verde no primeiro quadrante aqui. Depois, logo depois, em 2016, em 2020 e agora teremos no ano que vem, em 2024, um novo halving, que diminui, como falado, pela metade o número de Bitcoins minerados pela rede a cada 4 anos. Em 2024 tem um outro ponto importante, será o primeiro halving que a quantidade de Bitcoin circulante no sistema como um todo será menor do que os ciclos anteriores, mostrando mais um ponto importante da escassez daquele ativo em questão. E vamos lembrar que o que dá valor a um ativo necessariamente passa pela escassez do mesmo. Se ele tem uma abundância, o preço dele cai, como qualquer ativo, como dinheiro, que é justamente o que eu falei hoje nos ciclos econômicos para os membros exclusivos da minha comunidade, mostrando como a impressão de capital leva inevitavelmente à sua desvalorização e um processo inflacionário. Nesse caso aqui, a inflação ela é decrescente, como a gente falou do Bitcoin, por ele ser um ativo em que ele tem uma escassez. A produção dele tenderá a zero até 2140 e aí naturalmente o ativo se valorizando, o dinheiro se valorizando, o preço dos produtos ou serviços cotados em Bitcoin cai, por isso ele é deflacionário. Veja nesse exemplo aqui em que foi colocado em que o preço, obviamente, como a gente sabe, é determinado pela oferta e a demanda de qualquer ativo ou serviço.
Nesse gráfico aqui ele está levando em consideração uma oferta e uma demanda de 900 milhões de dólares. Portanto, o que acontece com o halving no Bitcoin, nessa primeira parte a gente vê uma oferta, o supply, e uma demanda, o demand, com 900 milhões de dólares, que é basicamente hoje. No próximo halving ele diminui pela metade a oferta, só que a demanda tende a crescer. Quando você tem uma demanda maior com uma oferta menor, o preço tende a subir, que foi justamente o que a gente viu no gráfico anterior, quando em todos os processos de halving até agora, o Bitcoin passou por um processo de valorização expressiva do ativo, tá? Quando a gente leva em consideração as moedas fiat, ou seja, real, dólar, euro, franco suíço, as moedas de uso corrente com curso forçado pelo monopólio do Estado, ou seja, os governos forçam que nós usemos uma moeda, aqui no Brasil o real, nos Estados Unidos o dólar e assim sucessivamente. Esses bancos centrais, eles possuem o monopólio da emissão da moeda, que foi novamente o que eu falei e expliquei detalhado no vídeo lá para os membros da minha comunidade. Essa impressão de capital, ela tende a levar uma desvalorização da moeda, e a desvalorização das moedas por uma abundância da mesma acabam por desvalorizar o seu preço e levar a um processo inflacionário nas economias. E o Bitcoin ele é justamente inverso. A emissão com o tempo ela reduz e vai chegar a zero até 2140 e o valor, consequentemente, tende a subir. Uma oferta menor leva a um processo de escassez e isso faz com que, com uma demanda maior, como a gente mostrou agora há pouco, o preço dele tende a subir. Portanto, nessa lógica, quando a moeda valoriza, os ativos e serviços que são precificados naquela moeda caem de preço. E aí, com isso, ela é deflacionária, diferente das moedas fiat, em que os bancos centrais e os governos intervencionistas, expansionistas, populistas tendem a aumentar a oferta de dinheiro para satisfazer no curto prazo uma falsa sensação de riqueza para a população, que leva a um processo de desvalorização da moeda e um processo inflacionário que justamente é um processo de empobrecimento da população. Claro, todo mundo que me segue sabe que eu, como economista, sou filosoficamente anarcocapitalista, me considero, principalmente do ponto de vista da economia, libertário, e aí eu não gosto de qualquer tipo de intervenção na economia, porque isso causa disfunções nos preços. E essa disfunção leva a processos de recessão econômica em algum dado momento dos ciclos econômicos, tá? E justamente um processo inflacionário causado pelas intervenções é um dos maiores aceleradores do empobrecimento da população. Então, será que as pessoas estão começando a entender esse risco sistêmico de impressão de dinheiro, de intervenção na economia e fugindo para ativos considerados, digamos, mais qualidade? O que a gente vê hoje é um empobrecimento causado pela inflação monetária, que vem da impressão do dinheiro para financiar os gastos públicos cada vez maiores. No Brasil, a gente está vendo muito isso, mas na última década a gente viu isso no mundo inteiro por conta da impressão de capital. Bancos vulneráveis a corridas bancárias. A gente viu o First Republic Bank, o Silicon Valley Bank, quebrando nos Estados Unidos por conta de descasamento de prazos. Eles estavam carregados no seu balanço de títulos públicos americanos com taxa zero, que estavam zero artificialmente por conta da impressão de dinheiro ao longo das últimas décadas, e os bancos tiveram que resgatar esses ativos, vender antes do prazo para fazer frente aos seus passivos. Os correntistas pedindo o resgate dos seus ativos para investir em títulos públicos americanos com taxas mais altas, e quando eles vendem a mercado, quando os juros subiram, eles têm uma desvalorização no valor presente do título, e isso fez com que eles tivessem um patrimônio líquido negativo. Eu já expliquei em outros vídeos tecnicamente isso, também expliquei tecnicamente nesse vídeo que está disponível para a minha comunidade exclusiva, para os membros exclusivos que eu gravei hoje. Portanto, isso levou os bancos à bancarrota. First Republic Bank, Silicon Valley Bank, e isso leva uma fragilidade maior dos bancos a essas corridas bancárias. A gente ainda vê uma manipulação dos bancos centrais e dos governos criando as moedas digitais, em que tira cada vez mais a nossa liberdade. E também déficit americano, o governo americano com déficits e uma dívida estratosférica, 130% do PIB, ultrapassando 33
trilhões de dólares. Hoje, o déficit nos Estados Unidos, frente ao PIB, está por volta de 5 a 6% do produto interno bruto americano. Portanto, isso mostra uma fragilidade frente ao endividamento crescente. Claro que os Estados Unidos têm o monopólio do dólar, da emissão do dólar, e isso dá, por enquanto, uma certa tranquilidade. Eu acho que o dólar, por décadas, ainda será a moeda de uso corrente no mundo como um todo para liquidações internacionais. Mas a gente vê uma vulnerabilidade maior frente ao endividamento público americano. Inclusive a BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, falou numa entrevista em que o seu CEO, o Larry Fink, deu, falando que investimento em Bitcoin é fuga para a qualidade. Isso ele falou em outubro. Poucos minutos depois da fala dele, entre a divulgação da entrevista e o preço do Bitcoin, disparou 10%. Na época, em outubro, subiu ali para casa dos 30 mil dólares, depois caiu novamente e agora está, como eu falei, em quase 42 mil dólares. E ele falou nessa entrevista, abre aspas aqui, parte dessa alta vai muito além do boato. Acho que a alta de hoje tem a ver com uma fuga para a qualidade, com todas as questões em torno da guerra israelense, do terrorismo global, ou seja, das adversidades que o mundo está passando. Mas o ponto aqui é, será que fundos gigantescos passarão a alocar uma parte do seu capital em Bitcoin, em ativos descorrelacionados com o Banco Central? Portanto, mais agentes econômicos percebendo a vulnerabilidade do sistema e podendo colocar ativos do Bitcoin ou criptoativos dentro de sua carteira? Isso é um ponto extremamente interessante. Segundo algumas pesquisas, se mais pessoas, empresas, investidores e até governos resolverem colocar de 1 a 5% da sua posição nos seus caixas, o Bitcoin poderia valorizar mais de 100 vezes ao longo dos próximos anos, somente pela demanda maior desses agentes econômicos. Veja, isso não é uma sugestão de investimento, mas é uma análise frente à oferta e demanda de fatores que estão abertos no mercado e que a gente pode levar em consideração. Vamos pensar, por exemplo, no ouro, que eu também mencionei no começo do vídeo, em que bateu hoje, segunda-feira, acima de 2.100 dólares a onça Troy. Agora está sendo negociada por volta de 2.048, 2.050. Isso é recorde histórico. Hoje a onça do ouro bateu um recorde histórico. Só que o ouro, ele é mais escasso do que as moedas fiat, que dólar, euro, real, ien. Por quê? Nós temos um processo de mineração do ouro que precisa achar o ouro. A gente não sabe quanto ouro será achado, ou quanto será minerado, ou quanto será possível minerá-lo. Então, o ouro ele é mais escasso do que as moedas fiat, que os bancos centrais podem, com um apertão de botão, disponibilizar mais dinheiro no sistema. Para ter um efeito de números, o ouro ele tem um incremento entre 1,5% e 2,5% ao ano da sua oferta. Um incremento de oferta entre 1,5% e 2,5% ao ano. Portanto, o que a gente vê é que essa quantidade de ouro, se for mais minerada, encontrado mais ouro, ela pode subir. Mas a quantidade de dinheiro fiat, dólar, euro, real, através dos bancos centrais intervencionistas, essa oferta sobe muito mais. No Brasil, por exemplo, a oferta monetária em alguns anos chega a 20%. Agora imagina se a produção de ouro caísse pela metade, o preço dele tende a valorizar. Ou as discussões que a gente vê agora da OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, em que eles ficam discutindo, ora, vamos diminuir a nossa oferta de petróleo para que o preço suba e as nossas receitas aumentem. Então veja como é importante esse lado da escassez. E imagina no Bitcoin que a escassez tende a zero, ou seja, a produção tende a zero, portanto a escassez ela tende a crescer cada vez mais até atingir zero. Uma escassez maior, com uma demanda crescente, tende a ter os preços mais altos. Inclusive, Larry Fink, o CEO da BlackRock, como eu falei, nessa mesma entrevista, ele falou o seguinte, em que ele elogiou o Bitcoin. Ele se referiu ao ativo como um ouro digital, destacando o potencial que a criptomoeda possui como um ativo de proteção contra a inflação. Como eu falei no começo do vídeo, ele pode ser uma proteção contra a inflação, e vemos agora no mundo
uns próximos anos, quem sabe próximas décadas, mais inflacionária do que a gente viu nas décadas passadas, em que os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia, agora subiram os juros, estão começando a retirar esse dinheiro da economia e teremos provavelmente uma década com inflação mais alta do que foi na década passada, não igual picos da pandemia, obviamente, mas mais alta do que foi na década passada, com taxa de juros mais altos. Portanto, o Bitcoin, que é desinflacionário, como a gente falou no começo do vídeo, pode ser uma proteção contra a inflação, assim como o ouro. O Bitcoin tende a chegar a zero a produção, o ouro não. Mas de qualquer maneira, o ouro é muito mais escasso do que as moedas fiat, tá? O Bitcoin, assim como eu falei que no Brasil o incremento de dinheiro pode chegar em alguns anos a 20%, a do ouro entre 1,5% e 2,5%, ou seja, o incremento da oferta, o Bitcoin mais ou menos 0,9% de incremento e vai chegar a zero. Portanto, essa inflação chegaria a zero conforme os Bitcoins vão sendo minerados e tendendo a chegar a uma produção nula dele até 2040. Vamos lembrar que o Bitcoin nasceu numa época de juros zero, os bancos centrais intervindo, injetando caminhões de dinheiro no sistema, que foi a década ali depois da quebra das hipotecas americanas, 2008, 2009. Então, os juros estavam quase em zero no mundo desenvolvido como um todo, e isso pode ser agora, os juros altos, um concorrente ao Bitcoin, a alta da valorização, a alta dos preços ou a valorização dos Bitcoins, em que a taxa de juros americana agora está na casa dos 5,5%, da Europa também subiu. Isso pode ser um concorrente direto ao Bitcoin, mas vamos lembrar que, segundo algumas projeções, principalmente aquela dada por livre oferta e demanda do mercado, é bem provável que em 2024 o Banco Central americano comece a cortar a taxa de juros. No segundo semestre, no final do primeiro, não sabemos. Mas isso pode também ajudar o Bitcoin a crescer mais. Taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos deixa de ser um concorrente direto. Claro que, na minha opinião, as taxas de juros serão mais altas do que foi na década passada, como eu acabei de explicar, por conta de uma intervenção menor, dado que essa última intervenção massiva na última década levou a um processo inflacionário gigantesco. Portanto, o que a gente pode levar em consideração é que é bem provável que tenhamos mais valorização do Bitcoin. De novo, não é uma sugestão de investimento, é uma análise. Eu acho que qualquer queda é importante para colocar na sua carteira se você entende do risco e da não necessidade de liquidez do mesmo. Eu faço isso, tenho um percentual na casa dos 2% da minha carteira em Bitcoin, depende da valorização dele. Quando cai muito, eu aproveito para comprar um pouco. Mas, de novo, repito que isso é importante. Não é uma sugestão de investimento, mas é uma análise a ser levada em consideração. Justamente por ser, na minha opinião, assim como o ouro, um ativo que pode te proteger de um cenário inflacionário. E olhando o processo de halving a cada 4 anos, a gente pode olhar o histórico. Lembrando que o que aconteceu no passado não é garantia do que acontecerá no futuro, mas pode ser uma ferramenta importante.